Pensando nos nossos pilares ali na mentoria, né, a gente tem marketing, vendas e gestão. E aqui eu vou trazer alguns pontos dentro de 4 pilares, na verdade. Eu subdividi o pilar de gestão, porque é muita coisa dentro de gestão, né? Quando a gente fala de gestão, lá na mentoria é gestão de tempo, gestão de financeira, gestão de processos, gestão de pessoas. Tem 2 pilares dentro de gestão que eu acredito que são extremamente importantes. Um é o pilar de gestão financeira. Então, sem uma boa gestão de financeira é muito difícil, né? Crescer e faturar e ser consistente, ter lucro e sobreviver, né? Como uma empresa que fatura aí mais de 7 dígitos. E o pilar de gestão de pessoas. Para ter esse faturamento alto, é fundamental ter uma equipe, né? Uma equipe bem estruturada, ter pessoas auxiliando. Meu nome é Fernanda Coelho, sou empresária do grupo H Alface e criadora da mentoria SST Empreendedor. E eu já fiz mais de 8 dígitos em faturamento nas minhas empresas na área de segurança do trabalho. E também já conquistei aquele grande sonho de qualquer empresário que é vender a sua empresa. Então vem comigo se você atua na SST e também quer ter uma consultoria lucrativa e se tornar uma referência na área. O que a gente tem que pensar? Ó, vamos colocar meta mínima aí de 1 milhão, realmente. Vocês precisam dividir isso em pequenas metas, né? Então, para faturar 1 milhão por ano, quanto que eu preciso faturar por mês? E aí, depois disso, quanto que eu preciso vender realmente? E aí, a partir disso, para vender esse valor, quantas propostas que eu preciso elaborar? Que eu já sei, minha taxa de conversão é tanto, então eu preciso elaborar tantas propostas. Eu tenho que ter, então, tantas novas ligações, tantos novos clientes chegando, solicitando propostas. Então, é tudo com base em números, em dados. Então, quando a gente tem isso, fica muito mais fácil de visualizar essa meta sendo atingida, né? Então, sem contar que outro ponto importante é a gente ter sempre os clientes que já foram conquistados pela gente recomprando de nós, recomprando da empresa de vocês. Isso já garante o faturamento dos próximos anos. E é dessa forma que é possível a gente crescer como empresa. Então, vamos lá, vou começar pelo primeiro pilar que eu coloquei como mais importante para essa situação aqui de faturar mais de 1 milhão, né, de um faturamento alto para empresas de consultoria de segurança do trabalho, seria o pilar de gestão de equipe. Acho que mentalidade, gestão de equipe, uh, isso tudo está muito relacionado ao empresário ter capacidade de faturar 1 milhão. Então, primeira mentalidade, né, de acreditar que é possível, né, ter essa mentalidade de negócio, né, não pensar como um empreendedor e sim como um empresário, né, ter essa mentalidade de crescimento, sabe, de que vocês podem alcançar isso, basta algumas estratégias. Agora, no segundo pilar, que é mais de gestão financeira, análise, planejamento financeiro, né, foi importante, eu falei lá no início, né, da gente pensar, 1 milhão, mas aí divide por mês, divide por semana, se precisar, e percorre isso, né, vai atrás de atingir esse faturamento, pensando sempre estrategicamente, né, no que vale mais a pena, no cliente que tem chance de voltar, de renovar, de comprar de novo esse serviço, né? Que seja um valor recorrente, se possível, que não seja um valor que vá voltar muito a longo prazo. Então, focando nisso, né? E quando a gente tem essas metas claras, isso facilita muito. Igual, eu tive esse insight, assim, foi muitos anos depois de ser empresária, sobre a recorrência, sabe? Olha, vou falar em números aleatórios para facilitar. Se eu tenho um cliente ali que compra 10 mil reais de mim, se ele compra aquilo ali mensal, ótimo, mas vamos supor que seja, sei lá, semestral, tá, anual que seja. No ano que vem, gente, é uma receita garantida, caso seja um serviço de recorrência, sabe? E se eu custei para cair a ficha, falei, peraí, claro, isso é muito óbvio, ó, 50%, se eu tiver 50% de renovação dos meus clientes, é 50% da minha receita garantida no próximo ano. E eu tenho que acompanhar esse número. Não dá para eu preocupar só em trazer cliente novo, trazer cliente novo, trazer cliente novo. Tenho também que pensar na receita que os clientes atuais eles estão gerando para mim a longo prazo. Agora a gente vai aqui para o terceiro pilar,
que é marketing e posicionamento? Vou falar um pouquinho dessa parte que é importante, né? Se a gente está pensando em vender para novos clientes, a gente precisa pensar em marketing e posicionamento. Não dá. Em aumento de autoridade, né? Estratégias de venda para consultorias de segurança do trabalho. Lembrando que é uma venda complexa, né? Enfim, a gente tem que pensar, então, no marketing para fazer que esse processo seja efetivo aí de trazer novos clientes, né? Então, falei um pouco, mas é focar no seu cliente ideal, naquele que traz lucro, mesmo que seja mais desafiador, igual a gente estava falando aqui agora. Não é focar no cliente que não traz lucro, que traz trabalho, né, que vê um serviço de R$ 10 como algo que é possível de existir, então não dá. Então, o cliente ideal é algo que vai direcionar ao longo do tempo que vocês tenham um faturamento maior. Então, vocês podem sim começar com um tipo de cliente, ao longo do tempo, vocês vão entendendo melhor qual que é o cliente ideal para vocês, ou seja, é aquele que eu tenho mais facilidade de atender, seja porque eu gosto mais, porque eu entendo mais de determinado serviço, seja porque me traz mais faturamento, seja por mais experiência em determinado nicho, em determinada área, N motivos, isso ao longo do tempo também vai ficando mais claro para vocês. E vocês podem também começar em um nicho, depois enxergar uma oportunidade de outros nichos e irem alternando isso. Também isso é natural acontecer ao longo do tempo, tá? Mas tenha isso em mente, em buscar esse cliente que traz mais lucro, ok? E aí, outro ponto, importância de hoje, gente, tá na internet, presença digital, site, rede social, não tem como fugir disso hoje mais, né? Tá todo mundo ali, você precisa ser visto para ser lembrado, não tem como. Então, as pessoas vão buscar seu site, vão buscar sua rede social para verificar a qualidade do seu trabalho, tá? Fazer networking, muito importante aí no nosso nicho também, né? Isso vai ajudar vocês nessa escala, né? Nesse posicionamento, na venda, de atrair clientes novos mesmo, né? Aumentar a autoridade, agregar valor ao serviço de vocês para justificar, cobrar preços mais elevados. Então, o cliente que vem buscando um serviço de um valor agregado, ele vai verificar sua rede social, ele vai verificar o seu posicionamento. Então, tenha isso em mente. Se você quer cobrar um serviço mais caro, você tem que parecer uma pessoa capaz de oferecer um serviço mais caro, de prestar um serviço mais caro, né? Então, isso é muito, muito importante. E um quarto tópico aqui, pilar, seria a parte de vendas propriamente, né? De estratégias de venda e precificação. Então, processo comercial, né? Como vender novamente para o mesmo cliente, como fidelizar esse cliente. Então, temos que ter estratégia disso. Acompanhar lá os seus números, taxa de conversão de proposta, manter uma taxa de conversão robusta ali, com mínimo de 30%. Vamos colocar 30% é muito, muito fácil de conseguir, né? Você tendo um processo comercial. O problema é que a maioria das consultorias não tem um processo comercial. Que acham que realmente vender segurança do trabalho é vender, igual eu falava lá na imersão, essa lucrativa, um sapato. Não é vender um sapato, gente. Existe um funil ali de consciência que você precisa levando o seu cliente ao longo desse funil, para que no final, quando você fale o preço, a venda já tenha acontecido antes, né? Que é a técnica de spin selling que a gente ensina lá nos módulos de comercial, né? Então, é muito, muito, muito importante. Isso daí é que fez a gente vender na nossa consultoria, sabe? Essa técnica. Não dá, enquanto a gente estava tentando vender sem saber vendas, sem ter uma técnica de vendas, um processo comercial estabelecido, é chover no molhado, assim, não dá resultado expressivo. Você vai gastar tempo, tempo, tempo e esforço e não vai ver resultado e vai ter aquela sensação de que não tá dando, que empreender é muito difícil, que não dá. Porque falta um processo comercial, pessoas ali ajudando. Vendas, assim, eu não gostava de vendas. Então, o Leandro assumiu essa parte, ele também não achava mil maravilhas, mas não tinha para onde correr.
mas a gente aprendeu a fazer aquilo funcionar. Quando você aprende o caminho e funciona, você passa a gostar, né? Você passa a ser um bom vendedor, aí tá funcionando. Olha, eu apliquei isso aqui, funcionou. Olha, eu sou bom nisso. E você vai aprendendo a gostar, sabe? A desenvolver esse processo. E aí você contrata um estagiário depois, e aí já passa para ele tocar aquilo. E aí é um alívio para quem não gosta de vender, por exemplo, porque você conseguiu estruturar um processo, botar ele rodando, funcionando e delegou para alguém. Ótimo. Agora vamos focar em outra parte da empresa, em outra área que precisa de atenção. Aí contrata uma pessoa lá agora para o, não sei, financeiro. Vou focar agora no financeiro e tal, 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 e vai, ajusta o processo, delega. E assim a gente vai crescendo.